porque nós bem sabemos, a formação do terapeuta ocupacional, ela carece muito do fundamento naquilo que lhe é próprio, que é a própria ocupação, entende? Sim. Mas não a ocupação por ocupar, feita por fazer qualquer coisa sem o sentido e o significado dela. Mas é aquela que nos traz uma condição especial, que é de reabilitarmos, retomarmos algum processo, algum estágio que ficou aí perdido no nosso processo de desenvolvimento. Ou talvez até, e é uma prerrogativa que eu entendo ser a maior beleza da terapia ocupacional, é que nós nos encaixamos muito na política de promoção da saúde, apesar de sermos reabilitadores. Mas como Sim. terapeutas ocupacionais, se nós compreendermos a promoção da saúde, nós estaremos reabilitando as pessoas. Entende? Sim. Isso é muito bacana, né? Se a gente se destitui do preconceito de estar diante de uma pessoa, o preconceito, assim, a gente está diante de uma pessoa, ela chega ali com um estágio, vamos dizer, regredido, talvez até sem dar conta de falar, ou com uma fala que não seja uma expressão clara do seu dizer, da sua intencionalidade, da expressão de suas ideias. E aí, então, muitas vezes, nossa, essa pessoa ela está muito dançada, né? Essa pessoa está muito adoecida, essa pessoa está numa condição, ela nem vai ter como ir adiante. Essa pessoa ela está cronificada, essa pessoa não vai ter, não tem chance. Então, isso são expressões de preconceito diante daqueles que, no mínimo, posto diante da vida, valoriza ao máximo este mínimo que está posto. Então, eu estou diante de um ser com potenciais. Então, eu preciso apenas de convidar este ser e dar a ele a confiança, a proteção necessária para que ele se promova. Esta é a promoção da saúde. Dar condição ao outro de promover-se a si mesmo para o conhecimento de si. Que essa é a nossa particularidade, né? Sim. O professor Rui, ele buscou um conhecimento universal e ele aplicou este conhecimento universal na particularidade, na especificidade da terapia ocupacional, né? A consciência de que algo existe, isso é da natureza humana. Mas tornar isto um objeto da terapia ocupacional, essa é a grande sacada do professor Rui Chamoni. Né? Acho que ninguém, pelo menos eu nunca vi ninguém, que tivesse ainda feito essa compreensão. Já vi muitas pessoas banalizando isso. Nossa, que coisa mais simples e boba. A consciência de que algo existe, que coisa ridícula. Né? Vê se isso é terapia ocupacional, vê se isso pode ser o campo de aprofundamento e estudo da terapia ocupacional. Desisto. Quem não tem o valor da consciência, quem não tem o valor de algo, e quem não tem o valor da existência. Porque se a gente só parasse, sem filosofia, vamos fazer a coisa bem objetiva, bem prática aqui, como eu falei, é para o entendimento. Sim. Né? Sim. Então, assim, qual o sentido e o significado de eu saber de algo? E o que é algo? Aonde está esse algo? Ele é algo do interno? Ele é algo do externo? Ele é algo de um mundo já conhecido? Ele é algo do desconhecido, aquilo que brota na criatividade, da criatividade, né? Então, a consciência deste algo, mas tem a terceira questão, que ainda é mais importante, que é o algo que existe. Essa é a parte, olha, sutil, Romulo, muito sutil, e todo mundo que está escutando a gente, né? Fala assim, gente, o que é a existência? Se não o ser em atividade. O professor Rui traz isso numa das primeiras fases escritas, das primeiras escritas dele, tornadas públicas, que é lá no Chance para a Esquizofrênica, né? Falou assim, se eu estou vivo, então eu sou um ser verbal, eu sou um ser de atividade, né? Eu sou mais do que só um sujeito, eu sou uma ação. Sim. Eu estou posto diante do mundo para a construção deste mundo. Ou sou um ser alienado. E assim assemelha-se à própria morte. Porque tem várias formas de morte. O corpo morre, que é esse corpo físico, né? Nós temos feito os aprofundamentos na antropologia filosófica lá do padre Henrique Lima Vaz, né?
tão bonito, né? A gente compreender de maneira simples. O que é esse tal desse corpo biológico, esse corpo físico? Cara, na hora que morrer, não enterra não, fica do lado e espera alguns dias. Você vai ver os bichos comendo, tudo aquilo que foi comido ali, aquelas coisas que ficaram podres, é o tal do corpo físico. Entende? Sim. E aí diz assim, mas esse outro que morreu é um outro que eu reconheço? Então, da mesma forma, fica ao lado dele e observa os seus sentimentos. E vê o quanto desses sentimentos podem ser renovados na partilha com este outro. E você vai entender, então, o que é o corpo psíquico que morre. E este corpo psíquico ele pode morrer na inconsciência, que é quando as pessoas se colocam sem crítica e sem capacidade de saberem de si mesmas, tornando-se, então, pessoas conturbadas na existência. Eles não são capazes de enxergarem a si mesmos e despersonalizam-se diante de si mesmos, mas nem têm a consciência dessa despersonalização. Se no corpo físico nós não podemos fazer reviver, a não ser dentro de um milagre, e para aqueles que acreditam piamente, né, num ser capaz de reviver o corpo físico, ou então a gente acredita na reencarnação. E aí pronto, está resolvido também, e vem outra vez com perna e braço, e dá um jeito de dar continuidade. Né? Mas ainda assim é um novo corpo físico, né? Da mesma maneira que vem um novo corpo psíquico, né? Carregado dessas emoções, desses sentimentos, dessa capacidade de entendimento, de representações, dessa capacidade de simbolização. Mas muito mais do que isto, tem também a morte do corpo espiritual. A morte do corpo espiritual, hoje, Rômulo, fazendo um atendimento, eu ouvi uma frase, inclusive uma paciente que a Lívia, quem fez um encaminhamento para que pudéssemos fazer um trabalho conjunto, e ela me pediu exatamente, olha que bonito, né? Quando tem profissionais, colegas, outros de outras profissões, ela é psicóloga, né? Ela tem plena consciência de qual é o fundamento da sua profissão. E como ela brincou aqui, que ela tem uma simpatia, às vezes, maior pelos teólogos que pelos psicólogos, entende? Ela tem também uma consciência grande, ela tem um conhecimento do fundamento da terapia ocupacional. E ela falou, gente, esta pessoa aqui, ela está precisando de um entendimento, né? Nós precisamos aqui de aprofundar num diagnóstico desta vida desta pessoa enquanto uma ocupação, enquanto um fazer algo que traga um sentido e um significado. E aí esta paciente, olha a frase desta paciente. Se a Lívia estiver aqui, ela vai escutar em primeira mão, depois nós vamos conversar mais, né? Falou assim, olha, ter que produzir é o que preencheu a minha vida. Ter que produzir é o que preencheu a minha vida. O afeto entrou nela por acaso. No primeiro instante, as pessoas pensam assim, que bacana, ela compreendeu o fazer como significado da sua existência. Não, foi o contrário. Ela produziu para atender a uma sociedade de consumo. Ela, na sequência, disse, eu fiz tudo certinho para eu aposentar. E agora, eu vou ter ainda que servir este mundo? Não acabou. Fantástico! Sim. Fantástico. E nisso eu trago uma concepção também, Romulo, que é cruelíssima, que as pessoas são muitas vezes traídas por ela, né? Que é a concepção ideológica posta no trabalho, na atividade, na ocupação. Como se o trabalho fosse o momento da vida de produção, para que depois, então, com o direito de morrer, nós pudéssemos estar aposentados e viver em gozo em pleno, porque a gente agora não precisa mais de trabalhar. Né? Assim, que concepção ideológica cruel de um capitalismo que depois de aposentar ainda põe você para servir o mundo. Porque nós estamos no bojo dessa sociedade.